Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro na Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. E no programa de hoje você vai ver. Brasil bate recorde na produção de ovos e alcança o maior volume da história. Você vai entender o que está por trás desse crescimento e os reflexos para produtores e consumidores. O ovo deixou de ser o vilão do colesterol que foi há 20 anos atrás e hoje em dia ele é considerado um superalimento recomendado por todos os nutricionistas. Então a gente vê esse crescimento do consumo baseado na saudabilidade e o que a gente observa é que o que no passado o ovo era considerado um alimento mais ligado à baixa renda, hoje em dia, sobretudo as classes de maior poder aquisitivo são quem mais consomem ovo. E ainda a PEC Brasil 2026 encerra mais uma edição com números históricos. Foram 200 milhões de reais em negócios, mais de 130 mil visitantes e crescimento superior a 30% em relação ao ano passado. O que nos orgulha aqui é fazer negócio. É fazer negócio, é levar desenvolvimento. O agronegócio Ceará tem crescido sobremaneira durante alguns anos. Isso é um crescimento sustentável graças ao trabalho de produtores rurais. O PEC é isso. É um desses pilares para poder ajudar esse desenvolvimento. Tem também os destaques da Expo Camarão, que reuniu 300 estandes e exaltou a força da carcinicultura nordestina e cearense dentro do maior evento do agronegócio das regiões Norte e Nordeste. A Expo Camarão já é a maior feira de camarão do Brasil. O Ceará tem 54% do camarão do Brasil, tende a crescer. Tudo isso e muito mais você vê agora no Agro na Band. O Brasil bateu recorde na produção de ovos no ano de 2025, de acordo com o IBGE. O número é 5,7 maior do que o produzido em todo o ano de 2024. E a reportagem é de Romualdo Cruz. Na rotina do Vangelis, o ovo é uma proteína prática de incluir na alimentação. O alimento também ganhou espaço porque cabe no bolso, rende na cozinha e combina com diferentes refeições. Para muita gente, virou solução simples, em meio à correria. Gosto muito, de consumir ovos no meu dia a dia, pelo fato de ser um alimento ali tão rápido, de preparo, da gente poder ter ali também o carboidrato, ter a proteína do ovo, que também ajuda muito em relação a gente bater aquela meta de proteína, porque a gente treina, aquela correria do dia a dia de trabalho, várias coisas do dia a dia, então é muito bom você ter uma alimentação ali que vai te ajudar, vai lhe auxiliar a te dar mais energia e mais proteína no seu dia. Então eu gosto muito e faço muito consumo de ovos durante os meus dias. Esse consumo ajuda a explicar o tamanho da produção nacional. Segundo o IBGE, o Brasil produziu cerca de 4,95 bilhões de dúzias de ovos em 2025, o maior resultado da série histórica. O volume representa a alta de 5,7% em relação a 2024. O crescimento acompanha a mudança no comportamento do consumidor. Em tempos de busca por praticidade, preço mais acessível e alimentação com mais proteína, o ovo deixou de ser apenas complemento e passou a ocupar papel central no prato de muitas famílias. É um alimento barato e ele pode ser encaixado em qualquer refeição, do início do dia ao final do dia. A gente está falando de uma proteína ali boa, que tem tanto na clara como também na gema. Então a gente está falando de uma proteína de alto valor biológico. No Ceará, granjas e empresas do setor estão atentas ao comportamento do consumidor. O ovo deixou de ser o vilão do colesterol que foi há 20 anos atrás e hoje em dia ele é considerado um superalimento recomendado por todos os nutricionistas. Então a gente vê esse crescimento do consumo baseado na saudabilidade e o que a gente observa é que o que no passado o ovo era considerado um alimento mais ligado à baixa renda, hoje em dia, sobretudo as classes de maior poder aquisitivo são quem mais consomem ovo porque tem o pleno conhecimento da saudabilidade, da riqueza nutricional que é o ovo. E aí, embora a gente está crescendo e batendo recordes aí de produção e de consumo, quando a gente compara com outros países, o Brasil chegando em 300 ovos por habitante por ano aproximadamente, o México roda perto de 400 ovos por habitante por ano. Então a gente vê que tem espaço ainda de crescimento. O Brasil nunca produziu tantos ovos como agora. Mas aqui no Ceará, o desafio é transformar uma procura constante em crescimento sustentável para o setor. Da granja até a mesa do consumidor, o ovo movimenta a produção, gera emprego
e continua sendo uma das proteínas mais presentes na alimentação das famílias. A nutricionista Nayara Mesquita explica que o ovo é fonte de proteína e também reúne nutrientes importantes para o organismo. O ovo, ele é um dos alimentos completos que nós temos. A gente tem proteína, a gente tem vitamina, a gente tem uma fonte de vitamina ali, a vitamina D, que é fundamental pra gente. A gente tá falando de um whey protein natural. A gente tem vitaminas D, a gente tem zinco, a gente tem fósforo, entre outros nutrientes ali no ovo. Para o setor produtivo, os próximos anos devem exigir investimento em tecnologia, controle de qualidade e eficiência. A procura existe, mas produzir mais depende de custos, mercado, estrutura e capacidade de acompanhar o consumo sem perder competitividade. Como a gente entende que esse entendimento da saudabilidade do ovo, né, e esse aumento de consumo per capita, ele deve continuar tendo um crescimento aí, a gente acredita que se estiver por volta de 4%, máximo 5%, será um crescimento sustentável aí ao ano, né, para que não haja um choque de oferta muito grande. E o Brasil tem esse potencial de continuar aumentando o consumo, né, e consequentemente o Ceará e ganhando destaque aqui na região Norte-Nordeste. E não sai daí, porque no próximo bloco a gente faz um balanço sobre os números do PEC Brasil 2026 e uma projeção do que vai ser o PEC Brasil 2027. Agro na Band de volta e todo mundo sabe, viu aqui do Agro na Band, que o PEC Brasil 2026 foi um verdadeiro sucesso. Mas agora a gente tem números para embasar isso. Um deles é que a projeção de 150 milhões de reais em negócios fechados acabou sendo superada, chegando a mais de 200 milhões. E o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária conversou com a gente sobre esse e outros números. O PEC Brasil 2026 encerrou a edição deste ano com números históricos. Realizada entre os dias 25 e 27 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, a feira movimentou cerca de 200 milhões de reais em negócios e recebeu mais de 130 mil visitantes. Esses números consolidam o PEC como o maior evento do agronegócios das regiões Norte e Nordeste. Os resultados representam um crescimento superior a 30% em relação à edição anterior. Durante os 3 dias de programação, os 2 pavilhões do centro de eventos tiveram ocupação total, reunindo empresas, produtores, pesquisadores, investidores e representantes de diversos segmentos do agro brasileiro. A gente cresceu mais de 25% e nós estamos aqui realmente muito satisfeitos porque enquanto as feiras do Sudeste diminuem, o Nordeste está aumentando. Isso é importante demais. Isso mostra a força da nossa economia, que de fato tem crescido. 30% a mais de público, 25% a mais de negócio. E isso é muito importante para nós que fazemos o PEC Brasil, porque ele de fato está no calendário agora do Brasil para valer. Apesar de a gente ser uma federação da agricultura, a PEC é um evento profissional. Graças a quem conduz ela, o pessoal que faz toda a preparação da PEC e coordena, ela é um evento profissional, porque é assim que tem que ser o agronegócio do Ceará. Profissionalismo, com muita objetividade, e ela está conseguindo está trilhando esse espaço. Nós estamos com a dificuldade de espaço no centro de evento. Nós quebramos todos os recordes do centro de evento, e isso daí é muito impeditivo para o nosso crescimento e desafiador. Então, assim, o PEC para valer é o maior evento que já aconteceu no centro de evento, na história do centro de evento. Esse desse ano quebrou todos os recordes. O que nos move aqui, de fato, o que nos orgulha aqui é fazer negócio. É fazer negócio, é levar desenvolvimento. O agronegócio Ceará tem crescido sobremaneira durante alguns anos. Isso é um crescimento sustentável graças ao trabalho de produtores rurais. O PEC é isso. É um desses pilares para poder ajudar esse desenvolvimento. E nós da Federação de Agricultura, apesar de achar que os colaboradores que fizeram isso, os coordenadores, podem fazer e ir para outros estados, nós não. Nosso negócio aqui é desenvolver o agronegócio do Brasil. Quem quiser conhecer a PEC, venha para o Ceará. Ao todo, 680 empresas e instituições participaram da feira, distribuídas em mais de 1.200 estandes.
A programação técnica contou com 280 palestrantes e mediadores, reunindo mais de 16 mil inscritos em seminários, palestras e debates voltados à inovação e ao desenvolvimento do setor. Entrou no nosso seminário 16.677 pessoas, produtores rurais, que vieram procurar algum tipo de conhecimento. Nós tínhamos 280 palestrantes de qualquer parte do Brasil, inclusive do Ceará, mas a maioria de fora, e internacionais fazendo capacitação. Esse é um dos objetivos do Senar, levar a capacitação aos produtores rurais. E eu acho que nessa edição do PEC Brasil, nós batemos todos os recordes, com mais de 16 mil pessoas lá dentro. O PEC Brasil é uma feira de negócios. Então, o que nós queremos no PEC é que ela faça negócio e movimente a economia do estado do Ceará. E eu acho que nós temos feito isso. Só para vocês terem ideia, 67% dos expositores que estavam no PEC são cearenses, o resto são de fora. Ou seja, mais de 30% já são gente de outros estados que estão aqui, principalmente do Sudeste. É isso que nós queremos, crescer e fazer do PEC um evento nacional e nós temos conseguido isso. Se não bastasse, o que nos agradou muito esse ano foi rodadas de negociação internacional. Tivemos aqui 12 compradores internacionais, todos muito surpresos com o que viram, porque quem vai para uma feira aqui vê o PEC, se admira, né? Estou falando do agronegócio, né? Tem grandes feiras no Brasil, isso não estamos nem relatando sobre isso, mas como agronegócio, nós estamos inseridos entre uma das 5 maiores feiras do Brasil hoje. A força do agronegócio cearense também ficou evidente com a presença de 237 caravanas vindas do interior do estado. O Encontro de Mulheres do Agro reuniu 1.600 participantes, enquanto o Encontro de Jovens do Agro recebeu cerca de 700 pessoas, reforçando o protagonismo das novas lideranças no campo. A feira também abriu espaço para diferentes cadeias produtivas. A Feira dos Municípios contou com a participação de 36 prefeituras. O Espaço Somos Coop reuniu 45 cooperativas da agricultura familiar. E a Feira dos Microempreendedores do Sebrae recebeu 40 empresas de diversos segmentos. Um dos grandes destaques foi a 4ª edição da Expo Camarão, que reuniu 300 estandes de produtores e empresas do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, fortalecendo a carcinicultura como uma das principais atividades econômicas do Nordeste e do Ceará, ampliando as oportunidades de negócios para o setor aquícola. Houve muito negócio, né? Muito negócio. Eu acho que a Expo Camarão já é a maior feira de camarão do Brasil. O Ceará tem 54% do camarão do Brasil, tende a crescer. Se o governo ajudar e as licenças ambientais acontecerem, porque nós temos alguma coisa impeditiva que às vezes o governo realmente não ajuda, no caso aqui, que eu estou falando muito claramente, é a SEMAS, e aí precisa ajudar os produtores do estado do Ceará a produzir cada vez mais camarão. Camarão deixou de ser, ao passado, uma comida para gente rica. Hoje, 1 quilo de camarão produtor rural está R$20, é o quilo de um peito de frango. Então é preciso cada vez mais produzindo camarão, que está dominado, e exportarmos camarão, que eu acho que essa é a tendência do nosso tempo. Na área dedicada à pecuária, 4 leilões movimentaram aproximadamente R$3.800.000. Além disso, eventos inéditos, como o Congresso Internacional de Santa Inês e a Exposição Brasileira da Raça Sindi, reforçaram o caráter técnico e nacional do PEC Brasil, que já projeta uma edição ainda maior para 2027. Tem um programa na CE chamado AgroBR. Esse pessoal contactou alguns fornecedores aqui no Ceará de todos os produtos e trouxeram algumas empresas de fora, 12 na verdade, depois vou passar os nomes da nacionalidade das empresas, e eles fizeram 185 rodadas de negociações. Foi simplesmente fantástico. Os números estão fechando, a exportação não é um negócio do dia para a noite, mas de modos que o pessoal, inclusive da AgroBR, vai dizer os números, mas nós estamos muito satisfeitos, porque não era a nossa expectativa de trazer 12 compradores internacionais, muito menos de ter 185 reuniões. Então, assim, a princípio, a maioria das conversas foram de fruticultura, que esse é um negócio muito importante para nós. Eu acho que essa é uma tendência e eu gostaria muito que nas próximas edições do PEC, ela tivesse cada vez mais rodada de negociação, porque é sustentável. Não é barato para uma pessoa colocar um stand lá, não é barato para nós pagar o centro de evento, não é barato para a gente fazer uma feira, nós gastamos quase 12 milhões de reais para fazer a feira, dinheiro da Federação da Agricultura, e também não nos dá prejuízo.
Porém, o que nós queremos que aconteça de fato para ficar sustentável é negócio. Nós temos que ajudar o produtor rural a fazer negócio. E o produtor rural tem que entender que ao passado, só quem poderia exportar era gente grande, não tem mais esse conceito. Hoje, pequeno produtor rural pode exportar. É isso que a Federação da Agricultura está preconizando. Oportunidade para pequenos produtores rurais, seja lá um produtorzinho de cachaça, um produtorzinho de qualquer tipo de fruta ou de outra coisa qualquer, ele precisa exportar. O mundo está aberto e a Federação com a AgroBR vai ajudar nesse novo momento. Inclusive, dentro da rodada de negociação, a gente contactou uma empresa na Bélgica que tinha um packing house que vai pegar várias estruturas e vai fazer essa logística lá na Europa. Então, está tudo organizado para os próximos tempos a gente exportar. A Federação, eu já tenho dito isso para você, que o nosso objetivo aqui é exportar $1 bilhão, nós vamos conseguir. Então, hoje é o dia da transferência de embrião, embriões produzidos de fertilização in vitro. Antes da gente colocar o embrião no animal, se faz uma avaliação. Esse animal foi previamente avaliado pelo médico veterinário, foi dado como apto para entrar no programa. Depois recebeu um protocolo de sincronização. Oi pessoal, sou Tamara Ribeiro, sou médica veterinária, faço parte da empresa Nordeste Embrio e aqui nesse momento nós estamos no processo de invase dos embriões que posteriormente vai ser implantados nas receptoras, que já estão previamente protocoladas, como o Dr. Michel já falou anteriormente. Aqui é o embrião fresco, né? Ele vem na paleta igual de inseminação, nós retiramos o lacre, que vem identificado com um número, onde nós temos acesso ao acasalamento que foi feito, onde eu coloco ele em uma bainha, encaixo o aplicador de embrião, coloco na camisinha e posteriormente entrego para o Dr. Michel implantar na receptora. E após implantado, ele me fala o nome, o número da receptora, no caso aqui, direito 123. E eu vou repassar o embrião para o Dr. Michel agora. Hoje, que é o dia de receber o embrião, vem fazer a avaliação do animal, tá? O animal está apto, ovulou do lado esquerdo, tem a estrutura que a gente quer para implantar o embrião bem inserida no ovário esquerdo e dessa forma agora a gente faz o implante do embrião. Estamos aqui na Fazenda Caraúba fazendo aqui a transferência de embrião. Agradecer aqui ao Dr. Michel. Nós estamos aqui com 26 receptoras aqui aptas a pegar os embriões e a torcida nossa é que muitas fiquem prenhas como esperado. Agradecer aqui ao presidente da FAEC, a Milka, ao pessoal do Senar, o Sindicato Rural na pessoa do Beto. Esperamos que mais programas desse continuem aparecendo para que pequenos produtores também sejam beneficiados. Pois bem, hoje acompanho esse projeto importante, né, em parceria do Senar, Sim Rural, Sebrae e juntamente com a Prefeitura, esse projeto importantíssimo de transferência de embrião, pois um projeto importantíssimo para o melhoramento genético do nosso município. Hoje a gente busca a produção de leite e com certeza esses animais são geneticamente melhorados para que a produção de leite do nosso município possa cada dia mais aumentar. É um programa que já é o segundo aqui no nosso município, primeiro com alguns produtores, mas só 16 matrizes. Estamos com 147 receptoras, dos quais pelo menos aí 40, 50% vão sair prenhas. É um programa, uma parceria da FAEC, Senar, Sim Rural, do Sistema CNA com o Sebrae, com o laboratório. E o intuito é melhorar a bacia leiteira do município de Solonópolis. Estamos hoje aqui no município de Solonópolis, né, mais uma etapa do projeto FIV, hoje transferência de embrião na propriedade do senhor Aleardo. E aí o senhor Aleardo, né, junto com outros produtores, trouxe uma estrutura simples, mas bastante funcional,
mostrando que o projeto, se o produtor conseguir fazer o seu dever de casa, né, e adequar suas estruturas e questão de manejo, ele consegue sim ser um caso de sucesso dentro do nosso projeto. Então está aqui a estrutura simples, com sombrite, né, o brete feito todo com madeiras, né, já daqui de mata daqui da região, mostrando o compromisso do produtor em se enquadrar minimamente nos requisitos para essa grande biotécnica, né, que só perde para a clonagem, que é a transferência de embrião. Com certeza o comprometimento da Federação de Agricultura e do SEBRAE levando tecnologia para o nosso produtor rural. Através da assistência técnica e gerencial, conhecida como ATEG, o Senar Ceará tem atendido quase todas as cadeias do agro cearense. Neste ano de 2024, são cerca de 7 mil produtores rurais, divididos em 237 grupos, sendo assistidos por técnicos do programa. É levar conhecimento para que esse produtor ele passe a gerenciar aquela atividade. Tanto é que outras assistências técnicas trabalham a propriedade como um todo. A nossa não, a gente trabalha em atividade. Eu faço assistência técnica no camarão. Então aquele cara ele vai passar todo o conhecimento de gerenciamento e técnico para aquele produtor rural e ele passa a entender a propriedade dele realmente como uma empresa. E com isso melhorar a sua qualidade de vida, porque deixa de ser aquele coitadinho que vive à margem da sociedade, vivendo de semente, vivendo disso, não. Ele tem realmente uma empresa e que ele vai conseguir lucro com isso. Entre as cadeias contempladas pela ATEG estão bovinocultura de leite, ovino-caprinocultura de leite e de corte, apicultura, ovicultura, piscicultura, carcinicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria de leite, cachaça e castanha, cana-de-açúcar, agricultura anual e suinocultura. O objetivo principal, da ATEG, que faz parte da missão do Senar, é transformar a vida do produtor rural, Então, hoje nós atuamos com a ATEG em diversas cadeias produtivas, entre elas as mais fortes, bovinocultura do leite, apicultura, fruticultura, carcinicultura, e nós atendemos para cada grupo, numa cadeia produtiva específica, 30 produtores, o técnico de campo, ele vai mensalmente, uma vez por mês, durante 24 meses e fica 4 horas com esse produtor, colocando todas as informações técnicas e gerenciais dessa propriedade, faz um diagnóstico produtivo individualizado de cada propriedade. Então, no final desses 24 meses, o produtor ele sabe que a sua propriedade é uma empresa e ele consegue ter lucros. Por quê? Porque ele vai ter tanto a parte técnica, de orientações de como ele vai crescer nessa produção, como o mais importante, que é a gerencial, que ele vai ter lucro com o que ele cultiva dentro da propriedade dele. Que esse produtor ele esteja realmente de braços abertos para receber esse técnico de campo, confiar no técnico de campo, porque ele vai passar as informações da propriedade dele, inclusive de todos os utensílios que ele tem na propriedade, todas as receitas, todas as despesas. Então, acho que o primeiro passo é ter essa relação de confiança, E a partir daí, ele confiando tudo que o técnico de campo informar para ele, seja da parte técnica ou gerencial, ele vai colocar em prática dentro da propriedade dele. E além de tudo isso, todo produtor atendido pela ATEG, ele recebe um caderno, que a gente chama de caderno do produtor rural, de acordo com a sua cadeia. Por exemplo, se ele for um produtor atendido pela apicultura, ele recebe um caderno técnico só referente à apicultura e nesse caderno ele vai colocar todas as informações, tanto que ele já tem na propriedade dele, com as suas caixas de colmeia e tudo, como que o técnico de campo passa. E a partir daí ele vai evoluindo. Tanto que nós temos para cada cadeia produtiva dessa uma meta para que esse técnico de campo alcance com o produtor, para que ele possa, no final desses 24 meses, ele ver que cresceu na atividade dele. Mas cresceu não só financeiramente, mas a questão de melhorar a sua produtividade. Para participar do programa, basta que os produtores procurem um sindicato rural da sua cidade. Assim, ele fará parte de um grupo de 30 pessoas da mesma cadeia produtiva, que será atendido por técnicos da ATEG. Um técnico atende mensalmente por 4 horas por cada produtor desse, por 2 anos consecutivos. A nossa ideia é que seja educacional também.
Então, é um aprendizado. Então, esse produtor vai aprender a gerir sua propriedade e depois de 2 anos a gente muda o produtor rural. Então, esse técnico ele atende tanto técnica como gerencialmente. Todo mês na propriedade de cada um individual. A gente atende todo o estado desde que haja associação e que esses produtores estejam vinculados a um sindicato, que é o Sindicato dos Produtores Rurais. E não é apenas o produtor que é beneficiado com o programa. Técnicos que acompanham e prestam serviços de assistência e gerenciamento para as propriedades rurais ganham a oportunidade de garantir experiência e um excelente retorno financeiro. Para ter condições de trabalho, tem que formar um grupo com 30 produtores. Então, esse grupo com 30 produtores são atendidos com um técnico especialista naquela área. Nós fazemos uma contratação através de credenciamento de um técnico especialista na bovinocultura de leite, não generalista. Ele tem que ser específico naquela cadeia para que possa levar realmente resultado, né? Melhore a qualidade de vida do produtor e ele saia melhor do que quando entrou. Ou seja, a nossa ideia é que um produtor de mel entre produzindo 100 quilos de mel e saia produzindo 200, 300. Cada produtor, ele recebe um caderno de campo como esse aqui. Esse aqui é o específico da caprinocultura de leite, mas de todas as cadeias tem. E nesse caderno do produtor, existe um QR Code aqui, onde o técnico de campo, quando vai chegar na fazenda, ele faz um check-in e um check-out. Quando ele chega, faz o check-in, quando sai, faz o check-out. Então, eu sei se ele foi na propriedade, se esse caderno está dentro da propriedade, se as anotações foram feitas, se as fotos foram tiradas lá. Para quê? Para garantir que realmente o trabalho foi feito e foi efetivado. Para mais informações, basta acessar o site faec.org.br/senar. E esse foi o Agro da Band de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você pode acompanhar a reprise neste domingo às 8h30 da manhã ou assistir na íntegra no canal do YouTube da TV Band Ceará. Você também pode nos seguir nas redes sociais apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. E não se esqueça, a gente tem um encontro marcado sábado que vem para um programa inédito, porque no Agro da Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!